Amém. Que bom passar o domingão na casa do Senhor, né? Na igreja. Convidá-los desde já a abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 17. Lucas, capítulo 5. Vou ler aqui, mas vocês podem acompanhar na versão NVI. Lucas diz assim: certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram na sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, estavam cheios de temor e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Texto interessante, um texto importante, tanto que se encontra nos 3 evangelhos. Eu fico imaginando a cena, né? Ainda que naquela cultura as casas eram diferentes, alguns vão dizer que o telhado era plano e havia uma escada ao lado. Mas mesmo assim eu fico imaginando a cena, né? 4 homens levando um homem possivelmente tetraplégico, porque ele estava deitado, talvez tivesse apenas os movimentos do pescoço, subindo uma escada e colocar aquele homem por cima do telhado. E quando eu fico imaginando essa cena e olhando esse texto, eu lembro da igreja de Cristo. Eu lembro da igreja, das atitudes, dos princípios de Cristo. Por isso que eu gostaria de meditar nesse tema, princípios de uma igreja que cura. E hoje a gente vê tantos cursos, como fazer a igreja crescer, a igreja que cresce, a igreja relevante. Só abrindo parênteses, quando eu falar a palavra igreja, não estou falando de igreja CNPJ, não estou falando de placa, estou falando de grupo de pessoas que professam a mesma fé, que é o significado, um dos significados da palavra igreja na Bíblia. Grupos de pessoas que professam a mesma fé. E é interessante que a gente vive, às vezes nós temos essa tendência, e não é errado líderes procurar o que está acontecendo, como que a igreja está crescendo, mas a resposta para uma igreja relevante e atuante se encontra na própria Bíblia. Na Bíblia a gente percebe que a igreja de Cristo era uma igreja atuante, a igreja é um organismo vivo, a igreja não é algo estático. Nós estamos aqui reunidos no prédio, no templo, mas a igreja somos nós, quando nos movemos, quando nos unimos em nome de Jesus, quando nós estamos aqui louvando a Deus, é a igreja de Cristo. Quando nos reunimos em células, é a igreja em Cristo, porque a igreja são pessoas reunidas. E o mais importante é saber que Jesus é o cabeça dessa igreja. E a igreja, ela não é estática.
E o que seria uma igreja relevante? A Bíblia ela nos mostra vários textos, mas eu gostaria de enfatizar esses 4 homens. No Evangelho de Marcos vai dizer que eram 4 homens que carregava esse outro homem. No contexto, estava ali como sempre, né? Os fariseus, curiosos, dizem que naquela época era mais de 6.000 fariseus, mestres, doutores, naquele contexto, não naquela casa, mas que eles ficavam ali estudando a lei, tiveram a sua importância também para preservar algumas questões das Escrituras. Dizem alguns que naquele período do silêncio, né, do Antigo para o Novo, os fariseus tiveram uma importância também na questão da preservação da palavra. Mas no geral os fariseus só enchiam o saco de Jesus, só perseguiam. O povo chato eram os fariseus, né? E muitas vezes também não, parece que nós agimos em algum momento como fariseu. Eu peço a Deus que arranque esse fariseu que possa haver dentro de mim. Então a Bíblia deve ser a nossa maior fonte de inspiração. E quando eu olho para esses 4 homens, eu enxergo atitudes e princípios que caberia ou cabe em qualquer igreja dita cristã. Então vamos lá, sem perder muito tempo. A igreja que quer levar cura deve inspirar-se nesses 4 amigos. Por quê? Primeiro, esses 4 amigos, eles focaram mais no bem comum do que nas divergências. Quem era o bem comum ali? Aquele homem necessitado. Então a igreja de Cristo, ela deve focar no bem comum. Qual era o bem comum da igreja de Atos? Espírito Santo. O que nos identifica aqui? Quero falar de time hoje, né? Chega, né? Vamos ver, o que nos identifica aqui? Espírito Santo. É Jesus Cristo que nos identifica. Agora, se olharmos aqui, são pessoas cada um diferente do outro. Personalidade diferente, temperamentos diferentes. Mas o que deve nos identificar aqui é o Espírito Santo. O que nós temos em comum é Jesus. Então esse homem com uma necessidade era o bem comum. E a Bíblia diz lá em Lucas, não é isso? 6,31, o que diz lá? O próprio Jesus. Como desejam que as pessoas façam a vocês, assim façam a elas. Agora eu acredito que aqueles camaradas eram muito amigos. Que eles tinham uma convivência. E com certeza eles ouviram falar de Jesus, o que Jesus estava fazendo. E esses 4 homens, eles estavam carregando outro homem. Pessoas diferentes, mas focado em ver a cura daquele homem. Eles estavam determinados a levar aquele homem à presença de Jesus. Então nós temos que entender que a igreja de Cristo, ela caminha é pela presença de Jesus, é pelos princípios de Jesus. A igreja de Cristo deve focar naquilo que Jesus focava. E as diferenças devem servir para quê? Para nos completar. Você já imaginou? 2 Hugo? Claro que o mundo ia ser mais abençoado, né? Mas Deus não quis. Então tem uma Angélica também. Então no casamento já ouviu falar, nossa, como fulano é diferente de mim? Graças a Deus que é diferente. Porque as diferenças devem servir para nos completar. Um vai ter aquilo que o outro não tem, o outro vai, dar um equilíbrio. Então é importante que a igreja de Cristo caminhe naquilo que é o bem comum, é o Espírito Santo. Então fique imaginando, Imagine aí um palmeirense na ponta, um corintiano na outra maca, um santista e um São Paulino carregando um flamenguista. Olha que maravilha! Olha, só Jesus para fazer isso, não é? Imagine, os paulistas acham que ia derrubar o flamenguista, o carioca aí, ó. Mas olha que coisa maravilhosa quando nós compreendemos o que é o Evangelho de Cristo. Nesse momento, não importa para quem você torce, não importa a sua ideologia política, não importa nada disso. O que importa é o Espírito Santo que habita em nós, e é isso que nos identifica. E esses homens não ficaram focando na diferença. Talvez até poderia ter uma discussão, vamos para lá, vamos para cá. Mas outro detalhe, Em alguns momentos nós seremos um desses 4 carregando alguém. Mas em outros momentos nós seremos aquele que está na maca, precisando ser carregado. Abrindo um parênteses, esse homem aqui também, ele permitiu ser ajudado, amém? Temos que lembrar, ele permitiu.
Ele não ficou, não, me leva para casa, não, eu não quero ir com vocês, não. Todos eles estavam com uma só fé, um só propósito, e eles estavam focados no bem comum. Um queria ser curado, e aqueles 4 queriam ver a cura do seu amigo. Olha que maravilha. Há pessoas talvez do seu lado que querem ser curado, que precisa ser curado. Você pode ser um desses 4, pode ser alguém que pode ser um instrumento. E quando eu falo de cura aqui, não está falando apenas de cura física. Tanto que Jesus fez o que primeiro? Ele fez o homem andar primeiro ou falou que perdoava? Perdoava. Foi perdoado para os seus pecados. Ali já houve uma cura física. E os religiosos começaram a questionar por quê? Porque quem que poderia perdoar a não ser Deus? Porque o perdão de Deus estava ligado à salvação. Por isso que eles falaram que Jesus estava blasfemando. Mas Jesus primeiro falou, olha meu filho, os seus pecados estão perdoados. E por que Jesus fez isso primeiro? Primeiro ele mostrou a importância de termos uma cura espiritual. E depois para provar para aqueles religiosos que a cura que Jesus faz, ela é completa, porque era muito fácil eu falar para alguém, você está perdoado. Sim, mas a pessoa está precisando de uma cura. Sim, estou perdoado, e daí? E Jesus, depois que perdoou, depois falou que pega a sua maca e vai. E ali houve a cura física. Houve uma cura completa. Então, através desses homens, houve uma cura completa. Como o Vitor falou aqui, às vezes há áreas da vida da gente que mesmo que a gente tenha Jesus, a gente precisa abrir o coração para que Jesus cure também algumas áreas da nossa vida. Então, meu querido, que possamos caminhar como igreja, focando mais no bem comum que nas diferenças. Amém? Não importa se o outro é mais bonito que você, menos feio. Se alegre. Se você é casado, então, já dê glória a Deus, meu filho. Né? Graças a Deus que eu já sou casado, né? Porque para arrumar uma mulher hoje, situação que eu estou, né? Dizem, né? Mas já estou ao Anderson rindo, né? Graças a Deus também pela sua vida, viu? Brincadeira, né? Então a igreja que leva a cura deve inspirar-se nesses amigos. Então, primeiro, eles focaram mais no bem comum do que nas divergências. Segundo, diante das dificuldades, onde Jesus ia, havia aglomeração. Havia uma multidão de pessoas. Ainda assim, eles não desistiram. Eles perseveraram em fazer o bem ao próximo. A igreja de Cristo deve perseverar. Já percebeu como nós desistimos fácil das pessoas? Quantas vezes eu falhei nisso também? A gente desiste fácil. A pessoa não quer nada com nada. Mas eles não, enfrentaram a multidão, não desistiram por causa da dificuldade. Vivemos tempo onde desistimos muito fácil, não apenas do próximo, até de si mesmo. Por que há pessoas que tiram sua própria vida? Porque desistem da sua vida. Então, como esses homens, vamos perseverar em fazer o bem ao próximo. Que não fiquemos preocupados com os resultados, ou com aquilo que vai trazer benefício para a gente, mas que a gente possa perseverar mais em todas as coisas. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eles enfrentaram uma multidão. Imagine a cena, o que eles passaram. O próprio Zaqueu também teve dificuldade, aquela mulher do fluxo de sangue, todas essas pessoas que tiveram encontro com Jesus, não foi fácil. Eles tiveram dificuldades, tiveram multidões de problemas. Quantas vezes desistimos no meio do caminho por causa dos nossos problemas? Se eu abrir aqui, quantos aqui estão passando por algum tipo de problema? Cite no mínimo 3. Cada um vai citar um problema, uma dificuldade. Mas hoje nós já vencemos uma, né? Já estamos aqui nessa noite, né? Muitos vieram de manhã, estão aqui, vencemos as dificuldades. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito para a salvação. Para a salvação. Depois veremos no final. Mas algumas questões exigem sacrifício nosso, que não é o sacrifício para a salvação. Então, que você não desista. Seu filho, naquele marido mala que você acha que não dá mais, o cara enche o pote todo dia,
fica com aquele cheirinho de cachaça amanhecida, é uma maravilha, né? Aquela mulher que está ali sempre, né? Aquela mulher abençoada, né? O tempo todo, né? Aquele filho que se afastou, saiu de casa, que a gente olha e fala assim, meu Deus, só o Senhor. Mas no fundo parece que o nosso coração fica meio incrédulo. Então se você não crê, persevere pelo menos na oração, amém? Não desista das pessoas que você ama. Não desista das pessoas que você conhece. Porque um dia alguém desistiu de mim. Mas Jesus não desistiu de mim. Deus usou uma igreja, Deus usou um pastor que acreditou, mesmo quando eu não acreditava, nem mesmo minha família, e com razão a minha família não acreditava. Tinha razão para isso. Mas esse homem, esse pastor, ele perseverou em fazer o bem. Quantas vezes eu tive algumas recaídas bravas e ele ia, e aí o velho homem morreu, eu falei, não pastor, está na UTI, mas está respirando ainda. Vamos matar esse velho homem. E ele perseverou juntamente comigo, e Deus, ele foi, nesse processo todo, foi nos dando condições, e eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa, desse pastor, que acreditou, que perseverou em ver o meu bem. E se você está aqui, com certeza alguém também perseverou em ver o seu bem. E vou além, muitas vezes talvez chegaremos lá no céu e você vai ver pessoas que você nem tem tanto relacionamento, mas que orou para que você estivesse bem. E isso é maravilhoso. Porque geralmente a gente já sabe as pessoas que oram pela gente, mas há pessoas que talvez você não saiba, que continuam orando por você, perseverando em oração, lembrando de você, fazendo algo, buscando em Deus essa cura que você precisa, essa cura que nós precisamos, seja ela física, emocional ou até mesmo espiritual. Terceira, porque hoje eu aumentei, eu pego 3 pontos, né? Hoje é 9. Então, paciência, né? Então, terceiro, eles fizeram todo esse sacrifício, levaram o homem para onde? Até a presença de Jesus. Então eles levaram o necessitado à presença de Jesus. A igreja que leva a cura, ela é cristocêntrica. Quem é o centro aqui? Cristo. Eles perseveraram em levar aquele homem à presença. Eu acho que ouviram falar de Jesus e falaram como aquela mulher. Se eu apenas tocar nas vestes, como a filha de Jairo, né? O qual o Jairo foi atrás de Jesus, porque eles foram na pessoa certa. E interessante que vivemos tempo que as pessoas têm buscado cura em homens, em apóstolos, em babaorixá, seja lá o que for, independente da sua religião. Mas uma coisa eu quero te falar: a igreja relevante é aquela que leva as pessoas até a presença de Cristo. Nós precisamos levar as pessoas, antes de levarem ela a uma religião, nós precisamos falar para elas que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que só Jesus salva, que religião nenhuma salva, que denominação nenhuma salva, que nenhuma igreja CNPJ salva, mas quem salva é Jesus Cristo que cura, é Jesus Cristo que transforma, é Jesus Cristo que liberta. Então a igreja precisa ser cristocêntrica. E lembrei da história de um colega meu, se ele estiver vendo, acho que tem problema também não. Ele teve um problema, um acidente, né? Está até devendo uma visita, se ele estiver vendo, ele vem aqui, que ele está devendo uma visita. Ele ficou paraplégico, menino novo, 21 anos, pagodeiro, jogava bola comigo também, era mais novo. E ele sofreu um acidente, vinha de Pedreira para Santo Antônio de Poços. Um dos membros da banda estava dirigindo, estava alcoolizado, capotou o carro, ele ficou paraplégico e o outro ficou tetraplégico. E o que estava dirigindo? Nada. E qual foi o processo? A mãe dele, uma serva de Deus, muito amiga nossa também, nesse tempo nós estávamos na Batista Ágape, e eles começaram a orar por ele. Só o que acontece, gente? Não faça isso. Não prometa para alguém aquilo que Deus não prometeu. E começou. Deus me mostrou que você vai ser curado. Você crê? Aí levaram ele
numa igreja famosa lá em São Paulo, para tocar no apóstolo lá, para o apóstolo tocar nele. E uma pessoa que está passando por uma necessidade, quem que não vai ter fé ou esperança nessa hora? Mesmo que seja no homem. Levaram ele para esse homem. O que aconteceu? Nada. E aí, eu tive a missão, a bela missão, de fazer discipulado com ele. Né? Depois tive até a oportunidade de fazer o casamento dele. E eu falei, olha, se Deus quiser que você seja curado, você pode amanhecer o dia, seu pé está mexendo novamente, sem ninguém nem tocar em você. Mas se Deus não quiser, você vai ficar o resto da sua vida nessa cadeira e você vai ser mais feliz aí, talvez, do que fora dela. Porque Deus é Deus. Então, não vou prometer nada que Deus não prometeu. Ele pode curar, mas se Ele quiser, Ele não cura. Amém? Porque a gente fica criando falsa expectativa. E, de fato, ele não foi curado de uma forma. Mas depois ele foi para Belo Horizonte, tem um hospital de referência, ele aprendeu a ser independente. Hoje ele é vice-campeão paulista de badminton, né? E também joga handebol. Ele era de Santo Antônio de Posse, se mudou para Campinas, na cadeira de roda. De vez em quando ele vende algumas coisas lá perto da padaria, para ajudá-lo na questão do esporte também. E hoje ele vive feliz. Por quê? Porque Deus não curou o físico dele, mas curou a alma dele. Primeiramente, nós precisamos ser livres aqui. Às vezes há pessoas que estão presas numa cadeira de roda, mas muito mais livres do que a gente que estamos aqui. Paulo e Silas é um exemplo. Onde eles louvavam a Deus? Na prisão. E qual era a posição deles? Amarrado. Um pau de arara, num lugar sujo. Então, meu querido, nós temos que levar as pessoas até a presença de Jesus. Quem cura é Jesus. Quem faz a obra é Jesus. Quem transforma é Jesus. E esses homens fizeram um sacrifício enorme para levar aquele homem até a presença de Jesus. Então, antes de apresentar uma religião para alguém, apresente Jesus. Eu estava refletindo com a Angélica esses dias também. De vez em quando tem uns café, né? Meio metido ao café filosófico, teológico. E aí eu estava pensando a respeito disso. Por que muitas pessoas vivem frustradas ou decepcionadas? Eu também passei por esse processo. Porque primeiro a gente se converte a uma religião sem saber, pensando que é a Jesus. E quando a gente se converte, enche a cabeça da gente de não pode isso, não pode aquilo, não pode, e a gente vive sobrecarregado, porque tudo que a gente faz, a gente sente um peso. Errou e muitos não conseguem conviver com esse peso, porque foi apresentado primeiro o Jesus religioso, não esse Jesus que salva, que transforma, que era livre, e aí nós ficamos muitas vezes amargurado, sobrecarregado, preso dentro de uma religiosidade, o qual nos faz muito mais mal do que bem. Segundo uma psicanalista aí que atende, ela diz que 70% a 83% dos religiosos estão doentes emocionalmente. Que religião é essa que não cura ninguém? Que religião é essa que não transforma? Essa é a religião dos homens, é a religião dos fariseus, que criavam leis e colocavam essas leis acima da palavra de Deus. É por isso que nós temos que viver a palavra de Deus e levar a palavra de Deus, encarnar a palavra de Deus e levar às pessoas esse Jesus. O Verbo se fez carne. Nós precisamos levar esse Jesus encarnado, mas quantas vezes, talvez você ou eu, recebemos primeiro um Jesus da religião. E aí já queria alguns lugares proibir meu futebol. Falei, não fico nessa religião. Isso é uma heresia. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode ir para a praia, pecado. Falei, pecado é ir para a praia, né? Deus criou todas as coisas, eu vou fazer o que na praia? Se for, ainda vou ter que usar gravata na praia, mano. Está amarrado, tudo que Deus criou é bom. E quantas pessoas deixam de desfrutar das belezas que Deus criou, da maravilha da vida, até mesmo deixa de se socializar. Eu errei muito no começo, mas não propositalmente.
a gente aceita Jesus, no lugar de sair para espalhar as boas novas, a gente se fecha dentro de quatro paredes, começa a se sentir um puritano, não participa mais das reuniões de família, não participa mais dos amigos, porque agora eu sou crente, não me misturo com gentalha. E as pessoas, o qual precisam de Jesus, como nós precisávamos, no lugar de chegar, elas se afastam. E esses homens fizeram o contrário. Levaram esse homem à presença de Jesus. E Jesus, antes de curar, o fez que os teus pecados estão perdoados. Blasfêmia. Quantas vezes ouvimos falar isso? Isso é blasfêmia. As pessoas não sabem nem o que é blasfêmia. Mas Jesus disse, para que vocês creiam no Filho do Homem, falou, pega a tua maca e vai, pode ir. Jesus não fez um teatro, Jesus não fez um show. Mas imagine para aquele homem, o cara estava ali tetraplégico, de repente pega a tua maca, o cara vai. Fica imaginando a cena, não expressa, porque a Bíblia às vezes não expressa muito sentimento, né? Ele pegou a maca. E o que é mais hilário para mim é os fariseus. Lembrei de outra passagem, não lembro diretamente da passagem. Jesus curou o cara, eu só sei que eu fui curado. Acho que é do cego, né? Mas não pode, hoje é sábado. Mas eu fui curado, eu não quero. Não, hoje é sábado. Não pode ser curado no sábado. Às vezes a gente reflete um pouco isso, né? No domingo a gente se santifica e durante a semana a gente também, sabe? E eu fico pensando, o cara da mão atrofiada também, né? Só quero ver se ele vai curar esse camarada. Será que vai ter a cara de pau de quebrar a nossa lei? Quantas vezes ficamos presos à lei dos homens? E essa religião gerou feridas profundas em muitas pessoas, que não conseguem mais ver esse Jesus, porque a religião colocou uma nuvem escura. E quantas vezes nós precisamos pregar esse Jesus dentro das igrejas também, para que as pessoas entendam que Jesus nos salvou para sermos curados, mas também livres. Livres para desfrutar daquilo que Ele fez, daquilo que Ele tem condições de fazer por nós. Então, somos livres, amém? Ainda estou aprendendo, ainda falta desabotoar. Segundo fala para mim, diz que o Batista tem que desabotoar aqui, falaram para mim, né? Mas o processo é lento, gente. Calma, calma, né? Até uns dias desses eu ainda usava gravata, né? Mas o processo é lento. Alguns não. Mas o mais importante é o processo do coração. Que sejamos livres aqui. E por fim, esses homens tiveram 4, né? Uma fé prática e em comunidade. Às vezes eu falo, né? Quinta-feira da fé. A Bíblia fala da oração, que é importante. Você ir para o seu quarto, tem coisa, você vai para o seu quarto, vai lá, dobra o seu joelho e tem intimidade com o Pai. É você e Deus só naquele lugar. Mas a Bíblia também mostra a importância de orar em comunidade. Tanto que Jesus olhou para a fé deles. Não foi só para a fé de um. Jesus olhou para a fé deles. Então é importante quando a gente compartilha aqui motivos de oração, seja na quinta, ou você conversa com alguém lá fora, a fé em comunidade e uma fé prática. Eles não viveram de sentimentos, olha, vamos orar. Vamos buscar uma direção de Deus, uma estratégia para subir nesse telhado. Vamos ficar 5 dias em jejum e oração. Meu querido, há situações que a oração é uma forma de se omitir. Vou dar um exemplo. Às vezes a oração é uma forma de se omitir da responsabilidade ou da missão que Deus nos deu. Se você vai orar por alguém que está passando uma necessidade, se primeiro você não cuidar da necessidade dessa pessoa, ele costuma falar muito isso, né? Você vai na casa de alguém que está passando fome, aí você começa a orar, Senhor, Tu és o pão vivo que desceu do céu, olha para essa família, Senhor, porque Tu és maravilhoso, aí muda a voz, todo aquele escarcéu, né? A pessoa está com fome, você está falando de pão, aí depois vira as costas, Deus abençoe, viu? Foi uma fé prática? Não. Primeiro dá o pão, dá o alimento físico nesse contexto. E quantas vezes
Eu agora vou confessar meus pecados, ok? A pessoa fala assim, olha, eu estou assim, o que você acha? Pode deixar, vou orar. Nem lembro. Aí Deus é tão misericordioso, aí chega a pessoa, obrigado pela oração, viu? Deus ouviu a sua, porque a minha eu nem orei. Mas a graça e a misericórdia de Deus é tão grande, que graças a Deus que Ele não leva em conta, muitas vezes, a nossa omissão, e tudo nosso, vou orar, tem coisas também que só resta orar, não vamos ser extremistas, ok? Há situações na vida da gente, que só nos resta orar, mas tem situações que a oração, o vou orar, é só uma desculpa para não agir. Mas esses homens tiveram uma fé prática, levaram, não sei se esse homem era leve como eu, tinha corpo de atleta, quantos quilos ele tinha ou não sei, mas carregar alguém, e primeiro eu trabalhei com pessoas, numa casa de repouso, e lá tinha uma senhora, tetraplégica, e nós ajudávamos os cuidadores a levantá-la, colocar numa maca para dar banho. Gente, é muito pesado. As pessoas que perdem os movimentos, o peso ainda fica maior ainda. E aí juntava em 4, e ela não era uma pessoa assim, tão grande, mas porque ela não tinha mais os movimentos, e ali juntava ali uns 4, 5, para colocar aquela senhora, para depois ela tomar banho. Agora imagine a cena, 4 homens carregando o outro, subindo uma escada, abrir o telhado, e colocar aquele homem lá na frente de Jesus. A fé deles foi prática. Tem coisa que é prática. A nossa fé precisa ser uma atitude. Fé não é um sentimento como nós aprendemos. Eu tenho fé. Às vezes você tem fé na sua fé, não a fé em Jesus. Eu creio que Jesus vai curar. Sim, mas você está fazendo o quê? Você procurou o médico? É igual eu, Eu vou baixar meu peso. O que você está fazendo? Comendo muito pão com mortadela, Senhor. E um cafezinho. A minha fé adianta? Eu tenho que exercitar. E vivemos um tempo que aprendemos, talvez nesse sincretismo todo religioso, que fé é um sentimento ou uma varinha mágica que aciona a vontade de Deus. Eu creio em muita coisa, tive fé em muita coisa e nada aconteceu. Mas o que é fé? É acontecendo ou não, você continuar e permanecer com Jesus. Isso é fé. É estar aqui, mesmo que Jesus não cure, mesmo que Jesus não faça, como diz, o louvor, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, mas haverá pessoas do seu lado que Deus vai colocar, que você vai precisar ter uma fé prática. Não vai adiantar você só orar. Ora e faz. E tem coisas que é o contrário, você faz e depois ora. Esses homens levaram aquele homem à presença de Jesus, enfrentaram uma multidão. Então uma igreja relevante, ele deve buscar praticar esses princípios dos 4 amigos, que representam muito bem as ações e atitudes de uma igreja que quer curar, pois o bem maior de uma igreja são vidas. É vida. Quantas igrejas investem em estrutura, amém por isso. Mas o primeiro lugar que nós devemos investir é em pessoas. Jesus morreu por pessoas. Jesus não morreu por estrutura. Um dia tudo isso aqui vai cair, vai desabar e não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus já falava sobre isso, mas as pessoas não entendiam. Quantas vezes nós estamos medindo Deus no lugar por causa do tamanho do lugar. Deus não tem a ver com o tamanho do lugar, como ouvimos hoje. Deus tem a ver com o tamanho do coração do homem. Eu louvo a Deus por esse lugar, porque sendo uma igreja pequena aos olhos dos homens, nós investimos em missões, investimos no social, nos preocupamos com vida, e essa é a fé em comunidade. Fazemos aquilo que nós podemos, estar dentro das nossas possibilidades, e às vezes vai haver momento ou situações que nós temos que fazer um pouco mais de sacrifício, porque a fé em alguns momentos vai ser sacrificial. Mas Jesus já fez tudo na cruz. Meu querido, Jesus fez tudo na cruz para a salvação. Não para você ficar agora, Jesus, ficar numa rede, vou descansar em Deus, Falar nem rede, amanhã eu estou pensando. Ficar numa rede, Senhor, estou esperando em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, vai cair um trabalho do céu amanhã. O trabalho vai chegar aqui e bater na porta. Bom dia, eu sou o trabalho.
e eu vim aqui atrás de você. Não vai acontecer. Mas você vai sair da rede logo cedo, pegar o currículo e distribuir. Depois distribuiu, Senhor, faça-se a tua vontade. E Deus vai abrir as portas necessárias. Mas nós temos que ter uma fé prática. Já viu aquele crente, como é? Crente 6 horas, né? Pastor, ora lá por mim, pastor, ora por mim. Irmã, ora por mim, fulano, ora por mim. Mas a pessoa nunca ora, nunca vem na igreja, não faz nada. Que fé é essa? Nem sempre a minha fé, às vezes a minha fé não é suficiente nem para mim, vai ser para o outro. Então nós temos que ter uma fé prática. Entender que vidas são os bens mais preciosos. Nós temos que perseverar em fazer bem ao próximo e levar as pessoas ao autor e consumador da fé, Jesus. E agora, para concluir, já vou logo alertá-los. Esse ano é um ano difícil, né? Vai começar a política. Sonho de Deus. Vê um esquerdista, um direitista, um centro, o outro levando alguém para ser curado. Já pensou nisso? Você acha que Jesus olha para a ideologia? Ele vai olhar para as pessoas e dizer, o que você está fazendo pelo próximo? Mas eu não gosto dele, não concordo com ele. Jesus vai dizer, o problema é seu. Eu estou perguntando o que você está fazendo pelo próximo. Mas eu não concordo. Jesus vai dizer, eu não estou perguntando se você concorda ou não. Por que você não está fazendo isso? Que a gente tem dificuldade. Tem dificuldade de fazer algumas coisas para as pessoas que pensam diferente da gente. Ou que torce para outro time. Eu uso o time para ser uma coisa mais leve. Mas no Brasil agora você não pode nem ir no estádio que você morre também. As pessoas brigam, se matam por tudo. Briga de torcida. Briga de torcida. Marcam um encontro agora pela internet. Lá em Natal tem um clássico lá também, né? O América e ABC. 2 times lá da 4ª divisão agora. Quando vai ter jogo, eles marcam antes o local e vão lá se matar, gente. Por causa de time. Eu sei que não é fácil conviver com as diferenças. Mas a igreja de Cristo, ela é composta por vários tipos de pessoas, vários tipos de pensamentos, temperamentos, e vou além, Jesus usou vários discípulos diferentes, cada um na sua forma de ser. E vou além, me parece que ele usou os mais complicadinhos, hein? Se você olhar bem, né? Você pega um Pedrão da vida, um Paulo arrogante, mas Deus usou todos. Então que a gente não se ache, né? Que Deus pode usar só quem a gente acha, só quem a gente gosta, ou só quem a gente concorda. Foi isso que aqueles homens fizeram. 4 homens, talvez 4 homens que tinham sonhos diferentes, pensavam diferente. 5, né? Mas ali eles entenderam, antes de se encontrar com Cristo, qual era o verdadeiro sentido do cristianismo. Não quero nem saber para quem você torce, não quero nem saber em quem você vota, não quero nem saber o que você faz da sua vida. Eu quero saber que Deus tem um propósito na sua vida e eu vou orar por você, e eu vou fazer o máximo para você ser curado, eu vou perseverar, porque essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. A Bíblia diz lá no Antigo, não lembro o texto, que Deus não se agrada da morte de um ímpio. E quando você vê um cristão na televisão dando risada de alguém que morreu porque simplesmente não concorda, ou porque é de outra religião, que cristianismo é esse? Eu não consigo conceber um cristianismo que se alegra com a morte de alguém simplesmente porque não compactua da mesma fé ou não compactua da mesma ideia. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade, é pessoas matando em nome de Deus. Por que existem guerras? Porque as diferenças têm levado vidas inocentes a morrerem. Nós ouvimos uma vez aqui, né, o Bert falar, é o Irã, né, que é um dos países hoje que mais se converte pessoas. Olha só que antagônico. Um país que muitas vezes os cristãos, os evangélicos,
mais criticam, torcem contra, é o lugar que Jesus está mais salvando vida, gente. Porque há igrejas orando e enviando missionários, e muitas vezes nós somos como esses 4, carregando os missionários, ajudando a carregar onde quer que eles estejam, em países que não pode ser pregado o Evangelho. Então o cristianismo tem a ver com Jesus. Quem vai mudar a tua vida é Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Tem muita coisa que eu não concordo, nem você concorda, amém. Mas uma coisa nós devemos concordar: não há outro Deus além do Senhor Jesus. Não há outro Deus. E só a Ele nós devemos adorar. Só a Ele. E quando nós entendemos que só Ele e a graça de Jesus, as coisas começam a ficar mais leves. Não sei aqui se alguém, quem gosta de ler, ou quantos já leram um livro chamado O Evangelho Maltrapilho, né? Gosto muito desse autor. O Impostor que Vive em Mim. São livros que falam da graça de Jesus. Nós estamos aqui hoje, não porque somos bons, bonitos, maravilhosos, mas nós estamos aqui porque Deus é bom, porque Ele é maravilhoso. Foi Ele que se sacrificou. Quem morreu por você foi um homem chamado Jesus. Ele morreu por pessoas que eu e você não temos coragem nem de pregar o Evangelho. Sabe por quê? No fundo, a gente não quer nem que essa pessoa se converta. Como que eu vou conviver com ela aqui? Agora a minha pergunta é: como que a gente vai viver no céu se a gente não consegue viver junto aqui na terra? Por causa da diferença de placa, diferença de time. As pessoas discutem tudo, até marca de carro, qual é boa, qual é ruim, né? Uma coisa é a discussão no bom sentido, gente. Mas Jesus não combina com intolerância. Jesus não combina com preconceito. Essas coisas são da religião do homem. O que combina com Jesus são pessoas que perseveram em ver o bem do outro, independente das suas escolhas. Cada um vai arcar com as suas responsabilidades. O nosso papel é orar por essas pessoas, é orar pelos nossos filhos, é orar pelos nossos parentes, é orar até pela nossa sogra. Aí, ó. Ore. Vou orar mesmo, né? Para Deus levar logo para a glória. Não, ora. Para que Deus dê saúde, para continuar fazendo aquela comidinha abençoada. Que Deus está aqui nessa noite. Que nós vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Que a gente possa seguir caminhando como essa igreja, como ela sempre caminhou, em comunhão. Aqui tem muitas pessoas diferentes. Isso é legal ver na igreja, né? Culturas diferentes. Aqui é uma igreja transcultural, né? Tem nordestino, tem pessoas do Rio, tem do Sudeste. Isso é a igreja de Cristo. E que possamos realmente ter um coração regenerado em Cristo Jesus, transformado. E é esse novo coração que vai nos fazer caminhar junto até que Jesus volte, seja aqui ou separado, né? Não sei, de repente, como foi falado, de repente Deus tem um chamado para você, você vai para outro lugar, mas aonde quer que você esteja, o que deve nos unir é o Espírito Santo, é o amor de Deus, e Ele está aqui nessa noite também para dizer que o nosso coração, ele foi transformado, para que levemos essa transformação a outras pessoas, e você vai louvar agora. Vamos louvar?